Boa noite. Está entrando no ar o programa Economia Brasileira. O nosso tema de hoje é inflação no Brasil. Estamos aqui com construtores, administradores brasileiros, que irão nos esclarecer as principais dúvidas sobre as causas e consequências. A primeira entrevistada é nossa convidada, Juliana. Boa noite, Jaqueline. Juliana, o que define a variação da moeda? Bem, Jaqueline, falando a respeito da variação da moeda, não há forma mais sutil nem mais segura de destruir as bases da sociedade do que corromper sua moeda. Esse processo mobiliza para a destruição de todas as forças ocultas das leis econômicas. As variações do valor da moeda estiveram por tudo o que envolveu entre os mais significantes eventos da história econômica do mundo moderno. A inflação e a deflação infligiram grandes danos, retardando a distribuição entre riquezas, alterando a sua distribuição entre as classes sociais, e a deflação tem sido mais danosa ao retardar a produção, mas a inflação tem sido a pior das suas causas, com efeitos sobre a distribuição da riqueza. Obrigada, Juliana. Foi um prazer tê-la aqui. E agora iremos dar continuidade à nossa entrevista com os nossos amigos Eliel Gomes e Jefferson Batista. Obrigada, meninos, e são bem-vindos. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueline. A primeira pergunta vai para Eliel. Eliel, o que mais se fala hoje é inflação. Afinal, o que é inflação? Jaqueline, inflação é o aumento do nível dos preços de um conjunto de bens ou serviços em um determinado período de tempo. Eliel, quais produtos teve um aumento significativo no primeiro semestre de 2016? No primeiro semestre de 2016, teve um aumento de preços dos produtos e o grande vilão foi o feijão, com alta de 53,76%, seguido da manteiga, com alta de 6,03%, do arroz, com alta de 1,53%, e do açúcar, com alta de 1,12%, e o leite, com alta de 13,29%. Eliel, como sabemos, o feijão é o maior coringa da mesa dos brasileiros. Por que o feijão se destacou com o maior aumento da inflação? Houve dois fatores para o aumento do feijão. O principal causador do aumento, Kelly, do feijão, foram os problemas climáticos, onde o Brasil produz, em média, de 3,3 a 3,5 milhões de toneladas de feijão por ano, das quais consumimos 3,3, ou seja, produzimos o que consumimos. Como consumimos o que produzimos, nos impede de ter melhores preços e de exportar este significativo commodity. Muito obrigada, Eliel Gomes. E agora iremos para o nosso amigo Jefferson Batista. Seja bem-vindo. Obrigado, Jaqueline. Bem, Jefferson, falamos o que é inflação, mas eu gostaria de saber de onde vem a inflação. Jaqueline, podemos responsabilizar vários setores que podem ocasionar a inflação. Mas nessa oportunidade, eu quero lhe apresentar apenas dois que podem ocasionar a inflação em qualquer governo. Primeiro, eu quero lhe apresentar os gastos públicos, onde os governos tendem a aumentar os impostos para, assim, agaranhar dinheiro para suas despesas, repassando o custo final para nós que somos consumidores. Então, no aumento do produto, aumentará também em si o imposto e o governo terá mais dinheiro para ele. Ou seja, ele irá desvalorizar a nossa moeda, fazendo com que o nosso dinheiro possa comprar menos e assim agaranhando mais dinheiro para os cofres públicos. E o segundo grande vilão que podemos considerar são os empresários, quando formam cartéis. Os empresários que comercializam o mesmo produto ou produtos parecidos, quando decidem se juntarem e colocar o mesmo preço em alta para que nós, a população, podemos comprar da mesma forma, eles conseguem desvalorizar a nossa moeda. Podemos exemplificar, nesse momento, pegando o gancho aqui do nosso amigo Eliel, o feijão. Sabemos que todas as marcas hoje estão com um custo elevado. E isso pode ter sido um cartel formado com os empresários para que o feijão se torne mais caro. No momento em que, com R$50, poderíamos comprar 10 quilos de feijão, hoje compramos apenas 5. Muito bem esclarecido, Jefferson. Mas qual o nome que se dá à redução do ritmo de alta do preço no processo inflacionário? Ok, Jaqueline. Esse nome é dado como desinflação. É quando a inflação cai do patamar de 10% ao mês para o de 5%. Por exemplo, podemos dizer que houve uma desinflação quando um produto ou os produtos
ele tem uma continuidade 10% ao mês sendo inflacionado, e quando no mês seguinte esse produto cai de 10% para 8% ou para 5%, podemos dizer que houve uma redução no ritmo nas altas dos preços. E esse processo nós chamamos de desinflação. Obrigada, Jefferson Batista. E agora vamos dar continuidade com o nosso amigo Raul Andrade. Raul, boa noite. E o que é deflação? Boa noite, Kelly. Bom, falando sobre a deflação, ela é a descida do preço dos bens e dos serviços num largo período de tempo. Deflação é uma realidade inversa à inflação. Na deflação, há uma redução prolongada no índice de preços do consumidor. Diferente da desinflação, assim como já foi falado, a desinflação ela desacelera o crescimento da inflação. Já a deflação é totalmente o inverso. Ela não só desacelera, como também ela para de crescer. Ou melhor, ela cresce ao contrário, podemos dizer assim. Bem, Raul, você poderia nos dizer em que momento ela pode ser criada? Bom, Kelly, falando sobre o momento em que ocorre a deflação, ela pode ser criada pela redução da procura de certos produtos ou serviços, pela oferta maior ou até mesmo pelo menor volume da moeda em circulação. Trazendo para os dias de hoje, nós enxergamos que a deflação ocorreu no Rio de Janeiro, por exemplo, no período pós-olímpico, onde os preços inflacionaram durante a Olimpíada e caíram de uma forma exorbitante pós-Olimpíada. Podemos usar como exemplo até mesmo a camisa da seleção brasileira. Falando simbolicamente, a camisa da seleção brasileira durante a Olimpíada custava R$350. Após a Olimpíada ela caiu 200, vai caindo para 100, 80, 50 e não para de cair. Chega a um ponto em que a fabricação do produto ela se torna mais cara do que a própria venda dele. Isso podemos chamar de deflação. Obrigada, Raul Andrade. E agora vamos para a nossa amiga Paula Morgana. Paula Morgana, seja bem-vinda. Paula, o que é inflação de procura? Obrigada, Jaqueline, por estar de frente com você, e eu quero falar um pouco sobre inflação de procura. Inflação de procura é quando a demanda excede as riquezas que tem no país. Como, por exemplo, a moeda. Se, por exemplo, o governo, a Casa da Moeda, investiu uma quantidade de valores naquele determinado período de tempo e não teve procura por aquele dinheiro, isso ocorre uma inflação de procura, porque as pessoas não gastaram o necessário para que ocorresse a procura pelo dinheiro. Obrigada, Paula Morgana, foi um prazer tê-la aqui. E agora vamos falar com nossa amiga Mariana Vasconcelos. Mariana, seja bem-vinda. Eu gostaria de saber quais são as causas da inflação estrutural. A causa da inflação estrutural é a baixa elasticidade da oferta, o desequilíbrio crônico do balanceamento de pagamentos e a desigualdade da distribuição de renda e a rigidez de tendência dos orçamentos públicos. Obrigada, Mariana Vasconcelos. E agora nós vamos com a nossa amiga Maria Pimentel. Maria, seja bem-vinda. O que é reflação? Boa noite, Jaqueline. A reflação ela é o oposto da deflação. É a volta da estabilidade da economia como um todo, após períodos deflacionários. Os preços voltam para a linha de estabilidade, recuperando-se as perdas registradas e restabelecendo-se a estrutura relativa do valor dos bens e serviços. Obrigada, Maria Pimentel. E agora iremos falar com mais um convidado, Adriano Batista. Adriano, seja muito bem-vindo. O que é inflação inicial? Você poderia nos esclarecer, por favor? Boa noite, Jaqueline. E o que é inflação inercial? É aquela inflação presente influenciada pela inflação passada, independente da demanda de bens ou de custos. Ela está associada a mecanismos de indexação. Adriano, mas o que é indexação? Indexação é um sistema de reajuste de preços, inclusive salários, aluguéis, contratos e demais preços da economia, de acordo com índices oficiais de variações dos preços. Esses mecanismos podem ser formais ou informais. Mas quando o reajuste é formal ou informal? Ele é formal quando se baseia em regras legais de aumento, como aluguéis e mensalidades escolares. E informal quando os agentes são seguidores do preço, ou seja, aumentam o preço, pois os outros também o fizeram.
Um exemplo bem prático de inflação inercial. Digamos que todos os contratos serão reajustados de acordo com a inflação do mês anterior, que foi de 1%. Agora vamos reajustar tudo com base em pelo menos 1% mais a indexação do mês atual. Essa indexação vai fazendo com que a inflação vá crescendo por conta de valores anteriores de inflação. Então eu tenho o efeito do mês anterior, fazendo com que a minha inflação atual aumente. É a chamada memória inflacionária. Obrigada, Adriano Batista. E chegamos ao fim de mais um programa e até amanhã. Boa noite, está entrando no ar mais um programa Economia Brasileira e hoje iremos dar continuidade ao nosso tema do dia anterior, sobre inflação brasileira, onde falamos de custos e consequências. O nosso primeiro convidado de hoje é nosso amigo Fanael de Oliveira. Fanael, muito bem-vindo. Gostaria que você falasse um pouco sobre a inflação na década de 80 e 90. Boa noite, Jaqueline. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E como foi falado já sobre inflação, sobre deflação, a gente vai contar um pouquinho aqui sobre a inflação da década de 80, de 80 e 90, né, que chegou a ser considerada hiperinflação. Foi com Getúlio Vargas e a Segunda Guerra Mundial e a industrialização que o Brasil conheceu o cruzeiro. E ele voltaria ao cenário várias vezes, né? Cruzeiro, várias vezes teve essa mudança de troca de plano, né? E com ele, o trilionário mergulho no abismo da inflação, né? Que chegou a 20,7 trilhões porcentagem. Tudo começou com efeito lá nos anos 60, quando o governo descobriu que pintar pedaços de papel para pagar suas contas era um instrumento de fazer o bem, seja construir cidades como Brasília e outras despesas que o governo tinha. Ele gastava dinheiro, fabricava dinheiro a troco e a direito e não tinha controle dos gastos públicos. Vem o governo militar e combina duas coisas. Uma, anestesia, ou seja, a capacidade de indexação, e a outra é a correção monetária, que é o mecanismo que permite que alguns segmentos da sociedade, que era um mecanismo que permitia que algumas pessoas da sociedade vivessem de forma pacífica. E outra é a repressão que o governo militar tinha sobre a população, né? Durante o governo militar, Jaqueline, houve uma grande acumulação, uma imensa acumulação da inflação, né? De tensões nas finanças públicas. E também teve muita inflação reprimida. Aí, passando o governo militar, entra a democracia. Em 1985, que José Sarney assumiu, a inflação estava na faixa dos 100% ao ano. E no final da administração do governo de Sarney, no último mês do governo de Sarney, a inflação estava a 80% ao mês. Isso, na verdade, foi um respaldo do governo militar, que vinha acumulando a inflação, que chegou a 20,7 trilhões de inflação reprimida, né? Essa inflação acumulou-se da década do começo de 80 até 1995. Em 15 anos teve essa quantidade de números aí acumulados, né? Isso é uma tragédia distributiva econômica de proporções extraordinárias, porque quem viveu esses 15 anos antes do Plano Real talvez não tenha sentido tanto, porque naquela época eles tinham uma certa dose de morfina, né, que dava certa anestesia, proporcionando que essa morfina era proporcionada pela correção monetária.
Aí, Jaqueline, a economia brasileira na década de 80 passou por vários planos de estabilização, né? Naquela oportunidade, esses planos tentaram tratar um doente. A gente está fazendo analogia com o médico, eles tentaram tratar um doente com um tipo de medicamento que era errado, né? O Brasil, supondo que ele estava doente, o governo precisava, supondo que o Brasil estava com febre, o governo precisava, obviamente, verificar quais seriam as origens dessa doença, quais as causas que estavam levando o Brasil a ter febre. Em economia, a gente pode dividir os fenômenos em dois mecanismos, de propagação e de origem. O mecanismo de propagação corresponde à febre. E a origem, o problema na economia brasileira, que desde a década de 80 até hoje é a crise fiscal do Estado, né? O controle dos gastos públicos que o governo não tem. Durante muitos anos, o Brasil financiou gastos públicos com exponente da inflação, aproveitava a inflação para financiar os gastos dele. Os governos utilizavam o espaço dado pela própria inflação para resolver os problemas dos gastos públicos. Os planos de estabilização que o Plano Cruzado identificou na origem do problema foi a febre. Obviamente, durante deram um antitérmico, né, para passar a febre, ainda fazendo analogia com o médico, e com esse como esse diagnóstico era errado, que o problema na verdade não era a febre, era outro que estava causando a febre, não levou a economia a lugar nenhum. Aí tivemos uma sucessão de planos de estabilização que também foram um completo desastre, né? E algumas medidas que esses planos traziam, que eles adotavam, no caso do Cruzado de Sarney, em 1986, foi a mudança de moeda, né? Que era cruzeiro, passou para cruzado, o congelamento de preços e salários, ele instituiu a correção monetária, decretou a moratória, suspendeu o pagamento da dívida externa, na verdade é a moratória, tipo um calote que o Brasil deu até 1994, que ele só veio começar a fazer um acordo com o FMI em 1994, e criou o reajuste automático de salário, que é o chamado gatilho, né? E ao contrário do Plano Real, ele chegou à conclusão que o plano deveria ser uma surpresa. Quando eles implantaram o plano, foi uma surpresa para a população. Nessa época, 1.000 cruzeiros passou a valer um cruzado, e 13 cruzados e 50 centavos equivaliam a $1. Ele também, esse plano cruzado, não teve equiparação com o dólar, né? Ele não se igualou ao dólar feito real quando foi lançado. O congelamento dos preços, com certeza não deu muito certo, pois pegou produtos recém-ajustados, né, na sociedade, que com certeza eles saíam no lucro, e produtos que faziam 15, 20 dias que tinham sido reajustados, e as pessoas com certeza que estavam com esses preços lá embaixo não gostaram muito, né? A gente vai dar um pequeno exemplo a gente vai fazer o seguinte: supondo que na economia só tenha 3 agentes, para entender melhor, 3 agentes na economia. Um é João, outro Antônio e outro Maria. João aumenta seus preços todo dia 1º do mês. Maria, que compra de João, aumenta seus preços dia 10 do mês. E Antônio no dia 20. Supondo que eles aumentam em 10% ao mês, ou seja, a inflação está em 10%. Aí de repente o governo chega, congela os preços. No dia 30, congelou os preços. Então, com certeza João vai ficar insatisfeito, pois comprou de seus fornecedores com aumento e não vai poder repassar esse aumento para Maria. Aí foi constatado que o congelamento dos preços
trouxe ainda outros problemas, como algum desses problemas foi a falta, né, de mercadoria, o abastecimento dos supermercados. Faltou muito produto porque as empresas estavam comprando suas matérias-primas caras e vendendo mais barato, estava tendo prejuízo. Com isso, faltou mercadorias no Brasil, no país todo. Esse plano teve início antes das eleições para governador. A população estava muito satisfeita com esse plano porque ele adquiriu um poder de compra muito grande. Por isso que faltou produto no mercado, no supermercado. Aí tinha que ter tinha que ter a volta dos juros aos poucos, só que o governo não quis implantar isso porque estava chegando as eleições. O que aconteceu? Passou as eleições, o PMDB, como era o partido de Sarney, estava apoiando, Sarney fazia parte do PMDB, conseguiu 22 eleitos a governador, e passadas as eleições, no dia seguinte, o governo aumentou os preços dos produtos em 100%. Energia, combustível, e a população, com certeza, os empresários também aumentaram seus produtos em 100%. E foi aí que voltou a inflação com toda, né? Teve a volta dos preços e continuou de novo a inflação, 80%. Quando, terminando o governo Sarney, Collor assumiu. Teve as eleições, Collor assumiu. Quando Collor assumiu, a inflação estava em 80% ao mês. E eu vou dar uma resumida aqui na parte de Collor. Collor também, como todos sabem, tentando estabilizar a inflação, adotou um novo plano, que foi a volta do Cruzeiro. Tirou o cruzado, confiscou o investimento da população, não só poupança, confiscou qualquer tipo de investimento e chegou a confiscar dinheiro da conta corrente também. Nessa época teve pessoas que eram bem estruturadas, tinham uma certa quantidade financeira e ficaram zeradas, pois o dinheiro delas estava depositado em investimentos e o que eles conseguiram sacar foi somente 50 cruzeiros, independente do dinheiro que tivesse em poupança ou outro investimento. Esse plano de Collor foi um dos piores planos implantados no Brasil, que teve até uma entrevista com Fidel Castro de Cuba, que ele disse que nem ele tinha feito isso lá em Cuba, que por lá ser uma ditadura, né? Mas fizeram isso no Brasil. Aí, como a gente sabe, o plano Collor não deu certo. Veio o impeachment. A gente sabe que com o impeachment assumiu Itamar Franco. Itamar Franco, junto com um grupo de economistas, colocou vários ministros para administrar, ver o que é que fazia com a inflação, né? Não foi dando certo, foi colocando para fora, veio outro, não deu certo, veio outro, até chegar Fernando Henrique. Fernando Henrique, junto com os outros economistas, deu início a um novo plano, que é esse que a gente conhece, que é o Plano Real. Só que ele adotou outras medidas, né? No caso, o controle de gastos públicos, a alta dos juros, e também manteve o Banco Central como o único emissor de moeda do Brasil, porque nesses outros governos, outros bancos particulares também emitiam moeda, por isso que a moeda ficou desvalorizada, porque emitiam moeda demais. O governo emitia moeda para pagar suas contas e o dinheiro ficou desvalorizado. Só dando uma volta, em 1993, antes do início do Plano Real, teve meses que teve indícios de inflação de 2.500%. Muitos economistas falam que não chegou à beira da hiperinflação, mas outros dizem que o Brasil vivia numa hiperinflação. Aí nasceu o real em 22 de fevereiro de 1994, mas nos dias de hoje, com a estabilização da alta dos preços, o Brasil ainda precisa curar outras doenças que ainda fazem muito mal ao país, né? Que é a alta taxa de juros, que
juros demais o Brasil cobra e a baixa do câmbio, né? Muitos economistas falam que a alta dos juros, como é que se diz? Se eles baixarem os juros, a inflação volta. Só que muitos países aí não têm a quantidade de juros que o Brasil tem e a inflação não volta. Pessoal, essa foi uma pequena demonstração de como era a economia nos anos 80 e 90. Hoje, pode-se dizer que a gente vive no céu, porque a coisa não era muito boa, não. Muito obrigado, Jaqueline, pela oportunidade e até a próxima. Obrigada, Fanel de Oliveira. E agora iremos para os nossos comerciais. Estamos de volta e agora iremos falar com mais um convidado, Isaac Viana, que infelizmente não pôde estar presente, mas nos deixou um pequeno vídeo esclarecendo sobre inflação de custos. Eu me chamo Isaac Viana e é um prazer participar do programa aqui com vocês. Hoje iremos aprender sobre a inflação de custos. A inflação de custos está associada à inflação da oferta. O nível da demanda permanece e os custos eles aumentam. Com o aumento dos custos ocorre uma retratação na produção, fazendo com que o preço de mercado ele aumente. As causas mais comuns da inflação de custos estão associadas à elevação dos salários, fazendo com que o custo unitário do bem ou serviço aumente. Também com o aumento do custo da matéria-prima, fazendo com que haja um superfaturamento no produto final. E por fim, temos as estruturas de mercado, que algumas empresas aumentam os seus lucros acima da elevação do teto. Também nós não podemos esquecer da inflação esperada e da inflação não esperada. A inflação esperada corresponde àquela que a sociedade planeja, ela projeta para um determinado tempo. E a inflação não esperada é aquela a qual o governo ela lança para o seu país. E nos pega de surpresa, infelizmente. E é que muito ocorre aqui no Brasil. Vivemos isso a cada dia. Foi um prazer estar com vocês nesse momento. Passo agora para você, Jaqueline Lima. Obrigada, Isaac Viana. E chegamos ao final de mais um programa Economia Brasileira. Quero agradecer aos nossos convidados que nos esclareceram de forma clara e objetiva todas as dúvidas sobre a inflação no nosso país. Querendo agradecer também ao nosso amigo João Paulo, nosso cinegrafista, pelo apoio para que o nosso programa seja um sucesso. Obrigada a todos e até a próxima. Boa noite, gente! Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite, turma, né? Gente, a gente está aqui para agradecer pela compreensão e atenção de todos, tá? Pelo nosso trabalho, que foi bem realizado, foi com muito esforço, certo? E queremos agradecer, né? Por mais uma aula, por mais uma noite. Vamos liberar agora o making off, né? A parte melhor da turma. Boa noite, Jaqueline. Desculpa. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueline. Juliana, o que define a variação da moeda? As bases da sociedade, do que com... Houve 12 fatores para o aumento do feijão. O principal causador foi o aumento... Foi porque eu reformei. Houve 2 fatores. O principal causador... Adoro! Inflação estrutural. O produto cai de 10% para 8% ou para 5%, aí podemos dizer que houve uma
Foi mal. Pera aí, deixa eu me sentir natural. Deixa eu ver meu decote, tudo certo.